um lugar de glória e a glória desse lugar. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 21 todo, mas vamos ficar sentadinhos, lendo, tentando assimilar o que está aqui, sem pressa. Talvez a gente leve mais tempo na leitura do texto do que eu na minha mensagem. Não tem importância, eu não sei, não é? Mas é importante, irmãos, que agora que a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus, penetre na nossa mente, no nosso coração. Porque se de repente, antes de você acabar a leitura, ou quando você acabar a leitura, você morrer, você já vai levar a palavra de Deus. É mais importante que a minha, não é? Então, a palavra de Deus agora vai ser compartilhada com eu e você. Nesse momento, nós vamos ler juntos o texto que vai estar sendo colocado aí na nossa mídia, exatamente para ajudar, não é? Nesta leitura, na versão da NVI. Ok? Estão todos prontos? Vamos começar? Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me mais ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente a fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas.
O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como a de vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nelas jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. No final do ano que se foi, 2022, aos 82 anos, morreu Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, dito o rei do futebol. Em fevereiro de 1969, quando uma guerra civil motivada pelo petróleo e a religião devastava a Nigéria, esta guerra foi chamada de a Guerra de Biafra, o time de futebol do Santos, o time de Pelé na época, então considerado o melhor time do chamado Football Association de todo o mundo, em excursão pela África, fez a guerra parar por um dia. Para verem Pelé jogar, os dois lados em conflito combinaram parar os combates um dia antes e no dia do jogo. Dizem que a história não foi realmente esta, mas para a maior parte da imprensa da época, o acerto foi feito e a guerra parou para ver Pelé jogar. Tanto que um dos maiores veículos de comunicação daquela época noticiou em manchete: para ver a glória de Pelé, pararam a vergonha da guerra. Bem, para aquele veículo de comunicação, naquela época, pelo menos, ver Pelé era ver a glória do futebol. Se esta classificação é ou não correta, ou inteiramente correta, parcialmente correta, a discussão sobre isso deixo-a com os especialistas da bola, né, do futebol. Mas incomensuravelmente maior do que a glória do futebol, ou da música, ou da literatura, ou de outra qualquer coisa, é a glória do céu. A glória do céu tem um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a glória do céu. Na verdade, o céu tem este nome, Jesus Cristo, e não há como se alcançar o céu sem Ele, sem Jesus. Pensemos por alguns instantes nas grandes cidades do mundo: Nova York, Londres, Paris, Tóquio, Xangai, São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro. E imaginemos-nos de repente visitando essas cidades, os seus monumentos, as suas praças, os seus maiores prédios, seus conservatórios, suas bibliotecas, seus templos, sua iluminação, seus principais pontos turísticos. Eu tive o privilégio de estar na Torre Eiffel, em Paris, é realmente uma visão impressionante, vale a pena, mas nada tocou mais ao meu coração do que estar na Abadia de Westminster, em Londres, onde estão sepultados os grandes nomes da história da Inglaterra, entre eles Joseph Frederick Handel. Imaginemos diante disso tudo para descobrirmos que em nenhuma cidade do mundo, no entanto, os seus monumentos, as suas praças, os seus prédios, a sua iluminação
seus sistemas de água ou de esgoto. O sistema de esgoto de Roma é muito famoso, atrai pessoas para visitá-lo, né? Suas comunicações, no entanto, se pode comparar com a glória que nós realmente precisamos experimentar, porque cidade alguma do mundo, por mais rica que seja, por mais poderosa que seja, por mais influente que seja, é imortal, é eterna. Nenhuma glória de cidade nenhuma, ela é eterna, porque cidade alguma é eterna. Na verdade, nada neste mundo é eterno. A Bíblia diz, ela nos fala que haverá um dia quando os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Naquele dia os céus, diz a palavra, serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, escreveu o oráculo divino Pedro, na 2 de Pedro 3, de versos 10 a 13. Esses novos céus e nova terra serão eternos. Esses novos céus e nova terra são eternos, porque esta é a habitação de Jesus conosco, e Jesus é eterno. Jesus é para sempre e para sempre. Há cristãos que creem que o céu como morada de Deus em Cristo conosco, será esta terra restaurada, recriada, não importa. Citam a descrição de João de Patmos, quando ele escreveu que via a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. Lemos isso aí no texto há pouco lido. Sabe, meus amados, mas isso não nos causa espécime. O que importa é que por estar Jesus nesse lugar, por ser Jesus o centro deste lugar, por ser Jesus a razão deste lugar, ele será ilimitado, incomensurável, indescritível na nossa linguagem humana. Foi para explicar esse lugar como um lugar e não como uma ideia que Deus deu ao escritor do último livro da Bíblia, uma visão desse lugar como se ele fora uma cidade. Uma cidade cercada por um muro feito de pedras preciosas e um muro bastante largo, como era o muro das grandes cidades, das cidades mais importantes do mundo daquele tempo, onde as carruagens e os soldados passavam por cima do muro, circulando a cidade. A largura do muro é muito grande pelo texto, né, que nós lemos aqui. Então, uma cidade cercada por um muro feito de pedras preciosas, com 12 portais, com fundamentos também feito de pedras preciosas, e a avenida principal, a rua principal, calçada de ouro. O muro, os portais, os fundamentos, a avenida principal são figuras, irmãos, para nos assegurar que a morada de Deus, que a Nova Jerusalém é um lugar e não um estado de espírito. Os muros eram erguidos nas cidades antigas por causa da segurança, mas nesta cidade eterna, a segurança é Jesus. O mal não existirá mais, porque Satanás estará lançado na sua eterna prisão. Sim, Satanás, cuja tarefa principal é o desequilíbrio e a desestruturação do que é bom, do que é decente, do que é viável, será parado e estará parado para sempre. Ele que faz tudo para desequilibrar e desestruturar os que confessam o Senhor Jesus Cristo, será para sempre jogado no inferno. E assim a dor, a doença, a morte, o pânico, a confusão, a opressão, a exploração sexual, a injustiça, a guerra, a violência urbana e a dos campos, a insegurança, serão realidades do passado. De forma que o muro é mencionado para nos falar de uma cidade real, como dissemos, e para simbolizar, no entanto, a perfeita segurança de Deus. Porque, na verdade, irmãos, os limites dessa cidade será o universo. E além do universo está Deus, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é a nossa segurança, a eterna, e será a segurança desta cidade. As pedras preciosas no muro dessa cidade e a rua calçada de ouro são para dizer que aquilo que o mundo considera tão valioso,
a ponto de fazer guerras no céu, é comparado a um material para calçar ruas e revestir muros. Mais do que qualquer ouro ou todas as pedras preciosas que porventura venham existir na cidade do novo céu e da nova terra, muito mais preciosos do que isso tudo, é a presença de Jesus, é a realidade de Jesus Cristo para sempre. Com a presença dele, Jesus, estaremos para sempre diante do caráter de Deus, estaremos para sempre experimentando o poder de Deus, estaremos para sempre sentindo o amor de Deus, estaremos para sempre usufruindo da misericórdia de Deus, e para sempre nós estaremos cantando o triunfo da glória de Deus. Jesus, sempre e unicamente Jesus. Só a fé nele, só a confiança nele nos liberta do poder da escravidão do pecado. E sem que sejamos libertados da escravidão do pecado, nós não poderemos ir para esse novo céu e a nova terra. Lá é o lugar dos puros, lá é o lugar dos santos, mas é ele, Jesus, que nos torna puro e nos torna santos, e nós por nós mesmos, porque nós por nós mesmos não conseguimos isso. Mas pela graça de Deus, com o trabalho do Espírito Santo, que há de fazer com que cheguemos fiéis até o final, como diz o apóstolo Paulo, nós então em Jesus Cristo podemos viver essa vida, irmãos, na certeza do que nos espera. E esta certeza do que nos espera, em termos de novos céus, de nova terra, de nova Jerusalém, há de sem dúvida interferir na nossa maneira de viver, há de nos dar uma outra conotação de vida, há de nos fazer ter um outro horizonte para esta vida, em que pesem todos os escalabros, em que pese todas as situações difíceis que temos de enfrentar no nosso dia a dia. Jesus, quando começou o seu ministério, estando num sábado em sua cidade Nazaré, ele, como um judeu, foi à sinagoga, a igreja dos judeus, e lá foi convidado para ler o texto do dia. Era um texto sobre o Messias, sobre o prometido por Deus, escrito pelo profeta Isaías, cerca de 8 séculos antes. É um texto da primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia judaica. E nos diz então o evangelista que ele se levantou, usou a leitura para fazer, depois que ele fez a leitura, ele se levantou e fez a mais preciosa declaração que eu e você precisamos conhecer. Ele leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:17. Sim, ele chamou para si então essas palavras. Ele as leu e chamou para si, dizendo que elas se cumpriam nele. Ele disse que essas palavras se referiam a ele. E porque nós cremos em Jesus dessa forma, dessa maneira, é que nós ensinamos, cremos e confessamos que, sejam quais forem as dificuldades que eu e você possamos enfrentar, Jesus é a nossa declaração de vitória, de liberdade e de esperança. Ele é a esperança do céu, ele é o nome do céu, ele é a esperança da vida, porque ele é a vida. O Senhor Jesus é a glória do céu. A glória do céu que precisou morrer numa cruz para que pudéssemos ter vida. Precisou ir à cruz para que nós, confusos, perdidos, fôssemos achados. Em Jesus Cristo crucificado, Deus nos encontra estilhaçando todas as nossas ilusões sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a vida, sobre a morte. Em Jesus Cristo crucificado, Deus nos encontra em nossos fracassos para nos transformar em vitoriosos. Em Jesus Cristo crucificado, Deus nos encontra em nossa condenação para nos tornar para sempre e sempre absolvidos.
Em Jesus Cristo crucificado, Deus nos encontra em nossa morte para nos fazer vivos para sempre na cidade da vida, o novo céu e a nova terra, juntos deles, Jesus. Em Jesus Cristo ressuscitado, como Senhor da vida, nos está assegurado o viver com Ele para sempre, e isto significa viver com Ele a partir daqui, desta vida, já viver parte desse novo céu e dessa nova terra, a partir desta existência com todas as suas lutas e dificuldades. Viver com Ele para sempre, a partir daqui, porque Jesus não é só para depois, não. Jesus já é para essa vida daqui. A certeza de viver com Ele, Jesus, é porque já vivemos com Ele aqui. É porque já temos prazer nisso. E ainda que nós estejamos rodeados de lutas, de dor e de sofrimentos, uns mais, outros menos, mas todos nós, é nesta vida aqui e agora que Jesus faz a diferença. Jesus tem feito diferença na sua vida. Jesus tem feito diferença na sua vida, queridos. Porque se nós não temos não há como não nos vermos envolvidos, e se nós não temos prazer de sentir a presença de Jesus conosco nesta vida, por que vamos sentir prazer depois na outra vida? Alguém já disse até, de certo modo, e a gente tem que pensar nessa declaração, ela pode não se fechar totalmente, mas ela tem um peso. Quem não gosta de culto e quem não gosta da igreja não vai gostar do céu, não. Não tem que ir para o céu, porque não tem nada lá que ele vai gostar, né? Então, se você já não consegue gostar da sua igreja, se você está sempre encontrando defeito na sua igreja, se você está sempre vendo problemas na sua igreja, cuidado, querido, porque de repente você não é uma pessoa apta para o céu, você ainda não se encontrou com aquele que dá a razão de você estar na igreja, com todos os problemas que a igreja possa ter. Ele é aquele que lhe dá razão para você viver a sua vida, para então contribuir para que a sua igreja se santifique, seja melhor, seja aquilo que você gostaria que ela fosse. Jesus Cristo. Ele tem que ser a causa, irmãos, disso para a nossa vida, e por isso ele é extraordinariamente importante para a nossa vida aqui. É nesta vida aqui que Jesus faz a diferença, porque se não há como não sermos vítimas do refúgio, do lixo, da escória da sociedade, e porque nós mesmos às vezes fazemos o que é comum ao refúgio, ao lixo, à escória, em Jesus Cristo, a glória dos céus, com o seu consolo, com o seu perdão, nos torna herdeiros da sua glória. Porque se não há como não experimentarmos algumas vezes, várias vezes e até muitas vezes a vara da opressão, da injustiça, da exploração, da perseguição, da doença, em Jesus Cristo, em Jesus sempre, sempre encontraremos a libertação. Até o dia quando no novo céu e na nova terra estaremos com Ele, pertinho dEle, sempre com Ele, para que para sempre, nós experimentemos a luz, nós experimentemos a glória e para sempre experimentemos a liberdade na expressão máxima do seu significado. Então, antes da glória da cidade de Deus, da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, apeguemo-nos ao Senhor da glória, Jesus Cristo. Deixemos que a chuva da graça de Deus, levantemos os nossos rostos, irmãos, levantemos as nossas faces e deixemos que a chuva de Deus, a chuva da graça de Deus nos ensope, nos molhe o máximo que possa molhar, nos encharque, de modo a que possamos então entender toda a preciosidade daquilo que Jesus diz nesse texto que nós também lemos com os irmãos. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Você já bebeu da água da vida, que é Jesus Cristo? Faça isso. Deixe-se encharcar pela graça de Deus, chamada Jesus.
encontre a glória de Deus no único lugar que ela está, que é Jesus Cristo, para que você possa experimentá-la, então, por toda a eternidade, em toda a sua realidade. Que Deus nos abençoe. Inclinemos, irmãos, nossas cabeças durante alguns instantes. Nós vamos ter agora uma parte musical. Enquanto acho que é um dueto, né? Os irmãos estiverem cantando, eu não sei, você vai ter uma oportunidade. Acho que é a mamãe e a filha, né? Os irmãos vão ter uma oportunidade, você vai ter uma oportunidade para refletir nisso. Você que já teve uma experiência com o pessoal com o Senhor Jesus Cristo, reflita, queridos, nesta promessa que espera você, a glória de Deus. Ela vai dar força para você passar por todas essas lutas que você tem passado nesse dia a dia. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo, então, como seu Senhor, Salvador absoluto, entendendo que a cruz aconteceu por sua causa, por causa dos seus pecados, e que Ele veio para libertar você dos seus pecados, para que você participe também dos novos céus e da nova terra, faça isso agora. Faça agora, não deixe para depois, pode não haver o depois. Enquanto as irmãs estiverem cantando, a mamãe e a filha, você reflita sobre isso. Se durante o cântico o Espírito Santo lhe der a possibilidade de explicar a você e você deixar que Ele explique a você a necessidade que você tem de receber esta bênção inexplicável com as nossas palavras, onde você estiver, na galeria, em algum lugar do nosso tempo, pela internet, usando o nosso chat, manifeste o seu desejo de ter um encontro pessoal com Jesus. Aqui você vai levantar a sua mão, onde você estiver, pela internet, usando o nosso chat, para que a gente possa ter um contato com você.